o clima esquentou de vez nos bastidores do SBT. De um lado, Homero Salles, o ex-diretor que diz ter criado o Viva a Noite junto com o Gugu, soltou o verbo e disse que a nova versão errou em tudo. Mas a resposta não demorou. Acompanhando a coletiva oficial que aconteceu na última segunda-feira sobre o Viva a Noite no SBT, Luiz Ricardo e os atuais diretores do programa Jefferson Cândido e o Fabiano decidiram soltar o verbo, inclusive expondo contradições do passado. E a pergunta que fica agora é: quem está com a razão? Quem diz ter criado o programa ou a atual versão do Viva a Noite? Fica comigo agora nesse vídeo que eu vou trazer todos os detalhes para você, mas antes, é claro, quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e se aí embaixo estiver aparecendo para você a opção de hypar, você vai me ajudar pra caramba, viu? Eu vou tirar um trechinho da live que aconteceu onde nós falamos sobre isso. Você vai assistir agora de uma forma mais compacta e no final eu vou trazer todos os detalhes que foram falados durante a coletiva. As alfinetadas, as indiretas, mais do que diretas. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora aqui nesse vídeo. Fica comigo. Rodou! Vamos entrar na polêmica do Viva a Noite. Eu vou dar também a minha opinião. O diretor Homero Salles, que trabalhou com o Gugu Liberato durante muitos anos, foi um dos diretores ali que o Gugu mais se identificou, ele é o cara que mais entendia o Gugu. Ele é o cara que mais entendia o que o Gugu queria. Este que você tá vendo aí, o Homero Salles. E o Homero, depois que ele sai ali do Gugu, ele tem uma passagem também por alguns canais, ele passou por uma TV a cabo, e ele passou também pela Rede TV. Ele ficou ali um tempo na Rede TV. Só que o Homero Salles, ele usa muito ali o LinkedIn. O LinkedIn é aquela rede social de trabalho, de procura de trabalho. E ele coloca lá os seus textos sobre televisão. E chamou muita atenção um texto que ele comentou sobre a estreia do Viva a Noite, que diz o seguinte, vou ler pra vocês. O Viva a Noite original dos anos 80 derivou de uma competição de danças trazida pela produtora argentina Nelly Raymond, que vinha ao Brasil somente uma vez por mês. Cabia a mim e ao Gugu reescrever tudo, criar quadros e adaptar o formato aos recursos da época, ou melhor, a ausência deles, zero verba e muita criatividade, improviso e televisão ao vivo. E aí começaram os erros dessa nova tentativa de recriar um ícone do SBT. O principal, fizeram um programa gravado, ele já está se referindo ao programa que foi ao ar no último sábado. Viva a Noite é, por natureza, um programa ao vivo e não funciona gravado. Seu sucesso sempre esteve no improviso, na espontaneidade e na interação com o auditório. Nada disso estava lá. Faço uma ressalva ao apresentador Luiz Ricardo. É um artista talentoso que esperou décadas por essa oportunidade e merecia muito mais. Surpreende também o mau resultado, considerando os dois bons diretores envolvidos. E aí ele está falando sobre o diretor Jefferson e sobre o diretor Fabiano, que são os dois diretores que também comandam o programa Silvio Santos. E aí ele diz mais: percebe-se que o problema aqui é conceitual. Se tivessem criado algo somente inspirado no original, talvez funcionasse. Mas optaram por copiar quadros e brincadeiras sem entender o essencial, o diálogo com a câmera e com o telespectador. Esta versão gravada e pessimamente editada, com cortes bruscos, objetos e pessoas desaparecendo do nada, quebra completamente a imersão e compromete o ritmo, dando ao programa uma aparência frágil e incompatível com a história que carrega. O cenário é grande demais para um programa que sempre foi intimista. O palco amplia mais ainda a sensação de vazio, agravada por um posicionamento de câmera equivocado. Eliminaram a figura de telemoças, como a Mariette, a Rose, a Valkyrie e a Silvinha, que eram parte do imaginário do programa, e as substituíram por um balé genérico que atua em todos os programas da casa e descaracteriza o formato. No som, a operação teve falhas. Som de fundo estava muito alto. Apresentador em segundo plano e microfones dos participantes praticamente mudos.
E no caso da Nick French, que é uma artista internacional que participou, ela foi exposta sem suporte vocal e o resultado foi constrangedor. A plateia, que era protagonista, virou figurante, entraram cortes frios no lugar da reação real, ou seja, os aplausos, que é inclusive o mesmo que eu coloco aqui quando eu aplaudo vocês, querem ver? Tanto as risadas, que essa risada é do SBT, ó. Isso é o token frio que ele diz, e também os aplausos. Isso também é do SBT. Então, o problema central é simples. Não entenderam que o Viva a Noite não é um conjunto de quadros. É um estado de espírito, é fluxo, é caos organizado. Risco e plateia viva, do jeito que está, não é o Viva a Noite. É apenas uma lembrança mal compreendida, disse Homero Salles sobre a volta do Viva a Noite. Olha, agora eu vou dar minha opinião aqui e vocês vão colocando a de vocês que eu vou ler aí. Eu concordo em algumas partes com o Homero, tá? Eu concordo. Eu assisti o programa, eu não assisti ao vivo, eu assisti depois no YouTube. E realmente, algumas partes, alguns cortes, você assistindo, realmente ficaram muito secos. Mas eu discordo que o programa ficou sem identidade e discordo que o programa foi mal produzido. Eu assisti o programa inteiro, mesmo que não foi ao vivo, porque eu estava fazendo outra coisa no sábado, eu não lembro o que a gente estava fazendo, eu e a diretora. Eu achei o programa muito bem feito. E vou falar uma coisa pra vocês, que é o seguinte. Por quê que dá certo esse programa? Porque é um programa nostálgico. Apesar de ter uma pegada atual, é um programa nostálgico. Sabe quem tá fazendo o programa nostálgico? Serginho Groisman. Por que tá dando 10, 11 pontos? Por que tá sendo um sucesso desde o meio do ano passado? O Serginho tem levado artistas antigos, artistas que já fizeram sucesso. Porque quem assiste televisão hoje em dia são as pessoas mais antigas. São as pessoas que ainda não deixaram o hábito de assistir televisão. É óbvio que muitas dessas pessoas mais antigas já migraram pra internet. Mas ainda a grande parte do público da televisão ainda é o público que sempre gostou de televisão e que não se desfaz da televisão. Quem gosta de televisão não se desfaz. Pode diminuir por conta da correria do dia a dia. Mas aí você num sábado à noite, você recebeu uma visita, tá só ali, conversando com a visita, mas tá ali na sala, ligou, passou, geralmente tava no Serginho Groisman. Agora, passa ali, tá no Viva a Noite. Então, dá um remember assim, porque o cenário é muito igual do Sabadão. O cenário é muito igual do Viva a Noite. A espuminha vermelha que o Luiz Ricardo tá usando não é à toa não, minha gente. A espuminha vermelha que o Luiz Ricardo tá usando aí é pra remeter à memória afetiva das pessoas. Por mais que você olhe e não veja o Gugu, mas você olha e vê uma pessoa que é a cara do SBT. Você olha o programa e remete ali a um cenário, mas você vê uma pessoa que tem totalmente um grau de afetividade com o SBT. O Luiz Ricardo, ele era o cara que, na ausência do Silvio Santos, vendia a Telecine o baú. Então, de tabela, as pessoas gostam muito do Luiz Ricardo pela carência afetiva também que o público ficou com a falta do Silvio Santos. E o programa foi muito bem feito. Teve cortes secos? Teve. Do nada cortava pra plateia batendo palma? Teve. Então, a gente não pode jogar tudo isso na conta do SBT, na conta do diretor e tudo mais. Eu sei que o Homero Salles é um diretor muito respeitado ainda no meio. Mas assim, se fosse tão querido pelo meio, estaria fazendo alguma coisa também, né? A gente também tem que, da mesma forma que ele questiona, a gente também questiona. Por que é que não tá fazendo nada neste momento? Numa grande TV? E talvez tenha aquela questão também do ciúme de ver um projeto que foi seu, como ele diz ali, que ele criou os quadros junto com o Gugu. Então ele tá vendo um neném dele no ar, só que não é mais. Mudaram a certidão de nascimento. Foi muito bem feito. O cenário muito bom. Ô, gente, eu dancei o passarinho. Quando começou a tocar o passarinho, eu não aguentei. Eu fui dançar o passarinho junto. Bom, tá aí, né? Agora que eu vou trazer pra vocês o que eu prometi lá no começo do vídeo sobre as indiretas. Eu até anotei algumas coisas aqui, porque na primeira parte ali da coletiva estão juntos ali os dois diretores, o Fabiano e o Jefferson, que eles começam ali a dar alfinetadas sobre o que foi falado. Primeiro eles brincam, falam, não, uma pessoa falou. Querendo dizer assim, só uma pessoa criticou a volta do Viva a Noite. E eu concordo com eles, eu não vi mais ninguém falando mal sobre a volta do Viva a Noite. Ao contrário, tudo que eu vi na internet, inclusive,
inclusive que você acompanhou aí comigo no corte da live, todas as pessoas só elogiaram. O Luiz Ricardo, gente, ele mereceu essa oportunidade, porque o Luiz Ricardo ainda é a cara do SBT, e é o cara que trabalhou com os dois fenômenos ali, com os dois maiores artistas desse país, que é o Silvio Santos e o Gugu Liberato. Então, quando você olha pro Luiz Ricardo, você lembra, não tem como não lembrar daquele SBT que nós gostávamos, daquele SBT que sempre foi o maior sucesso, principalmente ali na década de 80 e 90. Entre as indiretas, em um momento ali, os jornalistas estão sabatinando o apresentador Luiz Ricardo, né? E ele fala, olha, falaram que esse cenário é muito grande. Não, uma pessoa só falou, sabe, assim, brincando com ele. E tem outra coisa também que pegou até um pouco mal, porque no começo da coletiva, o diretor Jefferson Cândido, ele fala o seguinte: essa história de que o Viva a Noite era ao vivo é tudo mentira, era sempre gravado, o Gugu fingia que estava ao vivo. O diretor Jefferson contou isso na abertura ali da coletiva, desnegando essa informação que o Homero colocou aí, falando que o programa sempre foi ao vivo. Jefferson garantiu que não, até porque ele chega a falar o seguinte: o Gugu na época gravava à noite, então quando saía pro teatro tava à noite, então as pessoas acreditavam que estava ao vivo, mas não. E aí que tá uma outra contradição que aconteceu durante a coletiva, na hora que o Liminha é perguntado, e aí, qual é a diferença de trabalhar com o Gugu e agora com o Luiz Ricardo? E o Liminha começa a viajar na maionese, falando as coisas ali, e ele fala assim, então naquela época a gente não podia errar porque era ao vivo, e na hora o Jefferson corrige. Ele fala, Liminha, não era ao vivo. E o Liminha fica meio perdido e fala, não era ao vivo. Mas assim, né? E aí a gente fazia e não sei o que, não podia errar. E ele dá uma desconversada. Outra coisa também que aconteceu, que foi uma grande alfinetada ali, no final quase, onde eles estão ali, né? Depois de ter respondido as perguntas e tal, eles tocam no nome do Magrão. Quem é o Magrão? Foi um diretor que trabalhou com o Gugu durante muitos anos. Então todos eles falam o seguinte: o Magrão, aliás, foi o melhor diretor que o Gugu já teve. Foi a melhor dupla, Magrão e Gugu. Também é uma alfinetada mais do que direta pro Homero Salles, porque agora o Homero trabalhou realmente muitos anos com o Gugu, foi o braço direito ali do Gugu durante muitos anos. Mas aí muitas pessoas nem sabem quem é o Homero Salles. Ligam sempre a direção ali ao Magrão. Então eles também deram essa alfinetada aí final no Homero Salles, que parece que foi o único que criticou a volta do Viva a Noite nesse formato. Gente, uma coisa que eu reparei também na coletiva é que o Luiz tá muito solto. O Luiz, ele tá radiante, ele tá muito feliz. Tanto é que uma hora um dos jornalistas diz o seguinte pra ele: como é que foi você esperar tanto tempo por essa oportunidade? E o Luiz, ele fica muito emocionado e ele fala assim: há 3 anos atrás eu jamais imaginava que isso fosse acontecer, e há 3 anos atrás eu me diria, não vai mais acontecer, pode largar a chuteira, porque a sua oportunidade nunca vai vir. E o Luiz é agraciado com essa oportunidade de comandar este programa. Gente, o Luiz Ricardo está há mais de 40 anos trabalhando no SBT, e o Luiz, a única coisa que ele fez onde ele era ali o apresentador foi como Bozo, né? O Luiz foi o Bozo durante quase 10 anos. Fora isso, o Luiz nunca teve uma grande oportunidade, a não ser apresentar programas quando o Silvio não fazia, que aí ele fazia alguns programas, e ele era a cara dos produtos do Silvio Santos, Telecena, Baú e até a própria Jequiti. E ele fala isso também na coletiva. E ele diz que o Silvio deixava muito claro que ele era o fiel escudeiro dele e era uma forma de preservar o Luiz Ricardo, para não dar um programa pro Luiz e algo aconteceu, o Luiz se queimar com alguma coisa que foi dita e tudo mais. Então era uma forma que o Silvio preservava o Luiz Ricardo, porque ele sabia que na ausência dele, né, na ausência do Silvio, o Luiz Ricardo representava muito bem o Silvio. E é verdade. Mas hoje ele, como apresentador, ele está na melhor fase. Ele está se sentindo totalmente valorizado e realizado. E outro ponto também importante é que em um momento lá o Luiz diz que não fez piloto, que ele recebeu o convite falando, olha, já é valendo. Porque a volta do Viva a Noite foi ali uma comemoração que o SBT quis fazer e deu muito certo. Colocaram no ar e deu muito certo, né? Foi muito aclamado pela crítica. As pessoas gostaram muito da volta do Viva a Noite, então tanto é que voltou agora como um programa oficial ali na grade do SBT com a saída do Sabadão com a Virgínia. A única coisa que eu tenho pra falar pra encerrar esse vídeo é que o Luiz é de um coração maravilhoso, é um artista completo e, como também falaram muito na coletiva, ele não é só um apresentador, ele é um animador, coisa que o Silvio vivia falando. Existem muitos apresentadores, mas animador, que é algo a mais, são poucos.
foi mais do que merecido. Eu vivo falando do SBT aqui, as pessoas, você só critica o SBT. Olha eu aqui elogiando o SBT e elogiando a volta do Viva a Noite. Foi um presente para nós, telespectadores, assim como também foi um presentão pro Luiz Ricardo, e ele merece. E queremos assistir, queremos fazer a dança do passarinho, entendeu? E queremos ver toda aquela coisa acontecendo no palco. Então, se esse vídeo chegar até o Luiz Ricardo, Luiz, fica aqui o meu grande abraço pra você e que você saiba que eu tenho muita admiração por você. Foi isso, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixe também o teu like e o seu comentário. Aí eu pergunto, você gostou da volta do Viva a Noite? Deixa aí nos comentários, qualquer opinião que você tenha, deixa aí nos comentários, ok? Ó, se tiver aparecendo aí pra você a opção de hypar, nossa, você me ajuda pra caramba, então deixa aí a opção de hypar, que eu vou estar aqui olhando tudo, ok? Hoje, 7h30 da noite, tem aqui a minha live, onde nós falamos sobre bastidores, TV, fofocas e polêmicas. Então esteja aqui junto com a gente, venha fazer parte da família do TG, sempre às 7h30 da noite, ao vivo. Espero por você. Agora, se você por acaso não conseguir aparecer, não tem problema, assiste esse vídeo aqui, ó.